Qual tem sido o teu foco diante as dificuldades da sua vida? A resposta correta seria Deus. Deus é a resposta de tudo. Quando acontece um desafio, quando acontece algo que você não imaginou, você corre para Deus. Só que muitas vezes nós não corremos para Deus, nós corremos diretamente para o problema. Nós mergulhamos nele e cada vez nós afundamos. Aqui no capítulo de Mateus 8, no versículo 23 ao 27, diz o seguinte: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui nesse versículo, onde Jesus repreende o vento e o mar, nós podemos perceber que quando o nosso foco foge de Jesus, nós afundamos. Seja no problema, seja no desafio, seja na circunstância que nos rodeia. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, quando nós os esquecemos por um segundo sequer, nós afundamos. E é exatamente isso que aconteceu aqui. Os discípulos estavam no barco com Jesus, só que Jesus estava dormindo. E nesse momento aconteceu uma tempestade. E muitas vezes na nossa vida, Jesus vai estar conosco e vai acontecer uma tempestade. Só que não é porque Jesus está conosco que não vai haver tempestade, que só vai haver momentos bons. Não, vai haver sim momentos ruins, vai haver desafios, tribulações. Só que nós não devemos esquecer que nada é maior do que Jesus. Porque mesmo Ele estando ao nosso lado, nós podemos vencer. Seja um desafio, seja um momento muito difícil na nossa vida. E quando nós nos deixamos levar pelo problema em si, Jesus, ele faz a seguinte pergunta: Por que temeis, homens de pouca fé? Quando nós estamos focando no problema, nós estamos mostrando para Jesus que nós não confiamos nele. Porque por mais que o desafio seja tão grande que nós não vemos ali solução, nós devemos confiar em Jesus. Porque ele é maior do que tudo. Assim como mostra aqui nesse versículo, ele repreendeu o mar, ele tem poder para repreender o mar, para repreender o vento. Então, o que ele não tem poder para fazer na nossa vida, seja no nosso desafio? E muitas vezes, seja lá o que nós estamos passando, é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento. E nós devemos seguir esse exemplo. Nós devemos focar em Jesus e não focar na tempestade, porque Jesus está ao nosso lado o tempo todo. Capítulo 14 de Mateus, do 22 ao 31, diz o seguinte: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo.
Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Aqui nesse versículo, nós também percebemos que Pedro, ele tirou os olhos de Jesus. Ele duvidou. Então, aqui nos mostra mais uma vez que quando há dúvida, nós afundamos. Porque Jesus, ele é tão claro que nada nós podemos duvidar dele. Se ele diz que está conosco o tempo todo, é porque ele está conosco o tempo todo, mesmo que nós não sentimos ele muitas vezes, porque nós estamos tão apegada às coisas do mundo, rodeada de coisas que muitas vezes nós não percebemos a presença dele. Só que isso não quer dizer que ele não esteja conosco. Assim como Pedro, que disse quando viu Jesus andando no mar, que era um fantasma. Ele ficou com medo e Jesus disse: Não temas, porque sou eu. E logo depois, Pedro disse: Se você realmente é Jesus, me faça andar no mar para ir de encontro a você. E Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo as águas, ele estava andando. Ele estava indo de encontro a Jesus. Só que aqui nós percebemos que estava acontecendo ali um vento forte. E por um segundo, Pedro, ele desviou o olhar de Jesus. Ele olhou para o vento, ele olhou para a circunstância ao seu redor, ele percebeu onde ele estava e nesse momento ele afundou. E muitas vezes a nossa vida, seja num desafio, nós pensamos que não há mais solução. Nós focamos tanto no desafio que nós afundamos, nós nos entregamos a ele. Só que é nesse momento que Jesus diz: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Então hoje a pergunta de Jesus para você é: por que duvidaste? Duvidaste do poder dele, duvidaste da proteção dele. Seja lá o que você esteja passando, seja o desafio, seja a aflição, nada é maior do que Jesus. E nós devemos ter tão claro isso na nossa mente, que quando vier algo sobre nós, nós devemos lembrar dessa passagem e pensar que Jesus, ele está vindo na nossa direção e ele está querendo segurar nossa mão. Só que muitas vezes o problema não é ele, e sim nós. Nós que nos desviamos ao longo do caminho para as coisas que são fúteis, coisas que não vão nos acrescentar. E é nesse momento que nós começamos a duvidar do poder de Deus. Nós começamos a duvidar se realmente ele vai fazer, se realmente esse desafio vai passar, se essa aflição vai acabar. Quando nós começamos a duvidar, é nesse momento que nós afundamos, que nós nos entregamos para as armadilhas do inimigo, porque é exatamente isso que ele deseja. O inimigo, ele usa de forma sutil na nossa vida, ele vem querendo mostrar algo que parece ser bom, mas no final não é nada disso
que pareceu ser. E o inimigo, ele usa muito a palavra contra nós. Ele faz isso como isca e quando nos pega, depois ele usa a palavra contra nós, para nós nos sentirmos maus, para nós nos afastarmos de Deus. Porque afastados de Deus, Deus não pode operar na nossa vida. Porque Deus, ele faz a sua parte, mas nós devemos também fazer a nossa parte. Devemos ir de encontro a Jesus e focar totalmente nele, não tirar os olhos dele. Não importa o que esteja acontecendo, não importa quão grande seja o desafio, o nosso foco tem que ser Jesus, sabendo que ele é poderoso para acalmar a tempestade, para nos fazer andar sobre o mar. Então, quem dirá o que ele poderá fazer com o nosso problema, com o nosso desafio, se nós realmente confiarmos nele? Eu espero que essa palavra tenha feito sentido para você. E se você está passando por um desafio que você acha que não tem fim, foca em Jesus. Foca nele. Porque quando você foca nele, demora o tempo que demorar, ele vai agir na sua vida. Ele vai agir porque ele é poderoso para fazer. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com um amigo que esteja passando aí por um desafio, uma aflição, que acha que não tem fim. Mostra para ele esse vídeo, porque Jesus, ele é maior do que tudo na nossa vida. Um beijo e até o próximo vídeo.